Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10. Você está preparado? Você está preparado? A Bíblia diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Volte para o versículo 6, leia comigo mais uma vez. Se você tem a mesma versão que eu, acompanhe-me. Se você não tem, entra no meio, leia bem alto. Disse ainda, verso 6: disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mais uma vez. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Dentre as mais diversas coisas maravilhosas nesse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Há uma sarça ardendo, há uma sarça pegando fogo e não se consome. Há um homem no deserto, um homem instruído, estudado, que frequentou, contextualizando, as melhores faculdades do Egito. Mas o destaque maior para mim vai para o versículo 6. Por isso fiz questão de olhar com você e ler com você mais uma vez. Quando Deus chega para Moisés, Moisés já estava há 40 anos morando no deserto de Midian, trabalhando para o seu sogro Jetro. 40 anos já tinham se passado desde a última vez que Moisés deixou o Egito. E agora Deus aparece para ele. E aqui é importante a gente parar para pensar e entender como que Deus se apresenta. Então Deus se apresenta como o Deus de Abraão. Antes ele diz o Deus do seu pai, o pai de Moisés, um homem corajoso, um homem que correu o risco de morrer para que Moisés nascesse, porque na ocasião havia uma ordem do faraó: todos os meninos que nascessem das filhas, ou melhor, das judias ou das hebreias, que era o mesmo povo, todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos no ato do parto. Mas o pai de Moisés resolve correr o risco e permite que seu filho nasça. Uau, é o Deus do pai de Moisés. Mas Deus diz mais: eu sou o Deus de Abraão. Uau, Deus de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, um grande homem de Deus, que por obediência a Deus abandona tudo que tem, abandona a sua casa, abandona a sua família e vai para uma terra que ele nem sabia onde é que era, que Deus ia mostrar para ele. Abraão, o homem que de acordo com a Bíblia foi chamado de o amigo de Deus. Abraão foi a pessoa com quem Deus fez aliança, e através de Abraão abençoou toda a descendência dele. Eu entendo quando Deus diz que Deus é o Deus de Abraão. Deus derramou bênção sobre Abraão. Deus falou para Abraão: quem te abençoar eu abençoo também, quem te amaldiçoar eu amaldiçoo também.
Veja o nível de amizade, relacionamento. Abraão, um homem santo, um santo homem de Deus. Eu posso entender o Deus de Abraão. Deus também se apresenta como o Deus de Isaac. Também posso compreender. Isaac é o filho da promessa. Isaac é de onde toda a descendência de reis surgiriam. Isaac é um homem que vai morar numa terra difícil, uma terra escassa, uma terra que não tinha nada para produzir, uma terra seca. Mas naquele ano Deus falou com ele: Isaac, semeie, porque para cada uma semente que você semear, você vai colher 100 vezes mais. Porque, irmão, terra seca é onde Deus não está. Porque a terra que Deus está, Deus abençoa. Você já viu o quanto Deus está abrindo o céu sobre Boa Esperança nesses últimos dias? Isso é uma colheita dessas orações que temos feito, irmãos. Eu entendo Deus se apresentar como Deus de Isaac. Afinal de contas, em uma ocasião, Deus defendeu Isaac de reis que queriam tomar a esposa dele. Em outra, Deus fez Isaac prosperar. Sim, eu posso entender o fato de Deus se apresentar como Deus de Isaac. Agora, Deus se apresenta como Deus de Jacó. Jacó. Se fosse Israel, o novo nome, eu entenderia. Um homem que luta com Deus, um homem que vence, um homem que tem uma nova história. Mas Deus de Jacó, por que não Israel? Deus já havia mudado o nome dele. O próprio Deus falou para Jacó: você não vai mais se chamar Jacó, o seu nome é Israel. Mas agora Deus chega para Moisés e se apresenta como Deus de Jacó. Não te preocupa isso? Não te faz pensar que... Por quê? Pelo amor de Deus, irmão, Jacó não. Jacó é trapaceiro, irmão. Jacó é um mentiroso, irmão. Jacó é enganador, irmão. Jacó é um cara todo errado no seu caráter, irmão. Não, Jacó não. Deus de Jacó não. Deus pega mal para você se apresentar como Deus de Jacó. Senhor, a tua reputação. Olha quem é Jacó. Quem é Jacó? Pelo amor de Deus. Jacó é mentiroso. Jacó se une com a mãe dele, outra mentirosa também. E juntos eles bolam um plano para enganar o próprio pai de Jacó, o próprio esposo de Rebeca. Que coisa terrível. Mãe e filho mentindo. Jacó se aproveita da fraqueza do irmão dele para tomar do irmão dele a primogenitura. Meu irmão, Jacó não. Jacó é a ovelha negra da família. Jacó é aquele camarada que não serviria nunca para ser um pastor. Jacó é aquele camarada que não serviria nunca para ser um diácono de uma igreja. Jacó é aquele camarada que a gente não deixaria ele cantar nem no coral. Jacó é aquele cidadão, irmão, que nem líder de célula, jamais tomar a ceia, pelo amor de Deus. Jacó é esse homem, a ovelha negra que toda a família da história gostaria que nunca existisse. Jacó é um homem com uma história ruim, irmão. Pega mal para alguém andar com um homem assim. Pega mal para alguém falar: eu sou amigo de fulano. Rapaz, não conta isso para todo mundo não, que isso aí vai acabar com você, vai fechar a porta para você. Jacó não, irmão, não. Eu entendo Abraão, eu entendo Isaac, eu entendo o pai de Moisés, mas Jacó eu não entendo, irmão. Jacó não dá para mim, irmão. Eu não consigo entender. E aí eu pergunto para você: por que que Deus então se apresenta como Deus de Jacó? Quem sabe porque nessa noite os Jacó saíram de casa para assistir o culto. Quem sabe sentado aqui tem um Jacó olhando para mim, ou uma Jacó. Para que eu entenda por que Deus se apresentou como Deus de Jacó para Moisés, eu preciso voltar no tempo e pegar o contexto da história de Moisés. Capítulo 1 de Êxodo fala o que estava acontecendo. Fala como que Moisés nasceu. Fala como é que a mãe de Moisés guardou Moisés. A Bíblia fala que o faraó viu e os conselheiros dele deram para ele essa ideia. Não precisa ler agora, você pode ler em casa. Eu vou te ajudar dando aqui um resumo para você, uma sinopse ou um spoiler, como você preferir. Os conselheiros de faraó dizem para ele o seguinte: olha, o povo de Israel está no Egito desde José. Lembra de José, sonhador? O povo de Israel está lá no Egito.
O faraó da época de José morreu. Aquele que era amigo de José morreu. José também morreu. Mas o povo foi crescendo, se multiplicando à medida que o tempo passava. E aí então os conselheiros de Faraó disseram para Faraó o seguinte: Faraó, vamos escravizar esse povo, vamos fazer esse povo trabalhar para nós. Mas tem um detalhe, Faraó, tem um detalhe. Se continuar nascendo homem do jeito que está nascendo, o dia que esse povo se juntar, se rebelar, eles são maiores do que nós, são mais numerosos que nós. Eles vão se juntar, vão juntar com outros povos, vão matar a gente, e a gente vai perder o Egito, Faraó. Faraó pensou rápido. O diabo veio naquele momento e deu uma sugestão para o Faraó. Simples: mata na fonte. Mata na fonte, mata na raiz, mata desde o nascimento. E aí então o texto diz que Moisés nasceu por um milagre, porque as parteiras, elas se recusaram a obedecer a Faraó, e Deus abençoou a vida delas. Mas agora a Bíblia diz que Moisés nasceu. Agora pense comigo, meu irmão. Soldados passando pelo vilarejo dentro do Egito, o vilarejo onde estavam os judeus. E ao passarem ali, estando atentos a choro de criança, e a mãe de Moisés fazendo de tudo para aquela criança não chorar, para que os soldados lá fora não escutassem, e de repente enfiasse o pé na porta da casa, entrasse com uma espada e cortasse a cabeça do filho dela. Ela conseguiu esconder o filho 3 meses, mas o menino está crescendo, e você que tem menino em casa sabe como é que é. Com 3 meses as crianças já começam a dar aqueles gritinhos. Ah lá, não falei? Tá vendo? Tá aí, ó, Deus que não me deixa mentir, irmão. As crianças começam a gritar. Como é que uma mãe segura? Eu imagino, irmão, a Joquebede, a mãe de Moisés, botando a mão na boca de Moisés, escondendo o filho. Você que é mãe aqui, ela está aqui com o Arthur. Como é que é? Ele já pensou isso? Você viver com medo de que alguém pode entrar a qualquer momento, tomar teu filho, matar teu filho na sua frente. Esse era o coração de Joquebede, a mãe de Moisés. Mas em 3 meses ela entende que não dá mais para continuar. Ela chora, ela ora a Deus. Imagina a alegria dessa família receber um menino de Deus. Para um judeu, meu irmão, escuta isso. Para um judeu, quando nascia um menino, era uma festa tremenda. Quando era uma menina, o judeu não se alegrava tanto. Porque era machista? Não exatamente. É que para o judeu o menino significava força, significava que Deus estava abençoando a vida dele, significava que haveria uma descendência agora. 3 meses então, a mãe não aguenta mais e diz: eu tenho que entregar meu filho. E ela pensa como fazer isso. Ela então prepara um cestinho, um berço, e ela procura calafetar aquele bercinho, porque o plano dela é colocar aquele berço no rio Nilo. E o rio Nilo era sagrado para os egípcios. Eles acreditavam que o rio Nilo era um deus. Por isso que quando Moisés é usado para aquela praga de transformar as águas do rio Nilo em sangue, aquilo ali, irmão, era um sinal para dizer o seguinte: o Deus de Israel fere o Deus do Egito e vence. O Deus de Israel faz o Deus do Egito sangrar. Quantos podem dizer amém? Ela põe lá. Agora a filha de Faraó está se banhando, e com medo, com o coração aflito, aquela mãe manda a sua filha, a Miriam, irmã de Moisés, para ficar observando o que é que vai acontecer. Ela sabia que a filha de Faraó ia tomar banho sempre naqueles dias. O que ela não sabia era que Deus estava conduzindo a história, meu irmão. A filha de Faraó olha nos juncos, está lá o cesto. Quando ela abre, tem um menininho lindo lá, dando seus gritinhos. A filha então de Faraó pega aquele menino, resolve criá-lo. Miriam está por perto e diz: a senhora quer que eu chame uma hebreia para ser a ama de leite dele? E a filha do Faraó diz: pode. E ela chama a mãe do menino. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia! E aí, irmão, que começa a nossa história. Porque agora a mãe está amamentando o menino, e quando ele desmamar, ela vai entregar esse menino para a filha do Faraó, e não vai poder mais entrar em contato com ele.
Agora escute. Enquanto ela amamenta, aquela mãe sabia: o meu filho vai para uma terra estranha, vai para uma casa estranha, para um palácio estranho, para um lugar estranho, com gente que não pensa como nós, com gente, olhe para mim, irmão, não leia a Bíblia agora, por favor, com gente que não adora o mesmo Deus que eu. O que é que essa mãe faz? Ela começa a inserir em Moisés os princípios de Deus. Ela começa a falar para Moisés: você é de Deus, meu filho, você é um instrumento de Deus, meu filho, Deus vai te usar, você é um libertador, você é um herói, você é um vencedor, Deus te fez nascer com um propósito. Joquebede começa a entender que Moisés não era mais uma criança como outra qualquer, que Moisés era um escolhido de Deus, irmão. Moisés era um escolhido de Deus. Ela começa a falar. Desde muito pequena a mãe dele ministrava e dizendo: você nasceu para coisas grandes. Eu não tive a oportunidade de ouvir isso do meu pai e da minha mãe, mas eu tive uma professora na escola que olhou para mim, eu era só um garotinho, e ela disse: menino, você nasceu para coisas grandes. Eu não tinha ideia do que seriam as coisas grandes, mas eu acreditei naquelas palavras. Talvez você que está aqui, alguém que já ouviu isso, talvez não ouviu quando criança, não ouviu de um pastor: você nasceu para coisas grandes, Deus vai te fazer brilhar, Deus vai te levantar. Talvez você ouviu isso do seu discipulador. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Por conta disso, desde muito pequeno, o inimigo buscou destruir Moisés. O inimigo sabe quem você pode ser. O inimigo sabe quem você pode ser, e ele quer te destruir antes que você se torne aquilo que Deus afirmou que você seria. Você está entendendo isso? O inimigo sabe o quanto você tem um potencial incrível em Deus para fazer coisas grandes, então ele busca te atingir desde pequeno. É aí que ele entra com alguém molestando você na sua infância. É aí que ele entra com alguém te dando um tapa na cara quando criança. É aí que ele entra com alguém te amaldiçoando e dizendo para você que você não vai dar para nada que preste. Satanás sabe, irmão, quem você pode ser, e por causa disso ele quer te destruir. Ele torna a tua vida um inferno. Ele arrasta o inferno e joga dentro da sua casa. E você que tem que crescer como criança, vendo teu pai bater na tua mãe o tempo todo, tendo que ir para a rua carregar teu pai bêbado, sem ter força para fazer isso, de viver na pobreza. Satanás começa a colocar as propostas: uma maconha aqui, uma carreira de pó ali, porque ele sabe que você é grande, e ele busca desviar você do propósito. Foi assim com Moisés. O diabo tentou matar Moisés quando ele ainda era um bebê, meu irmão. Um bebê. Não foi diferente com Jesus. Quando Jesus nasceu, o diabo sabia, e o diabo, mais do que depressa, correu no ouvido de Herodes, falou: Herodes, manda matar. Tem 2 anos mais ou menos que essa criança nasceu, ele vai tomar seu lugar, mata esse infeliz, mata esse rei dos judeus. Herodes deu a ordem e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque Herodes não queria correr o risco. E José e Maria pegam Jesus e vão para o Egito para salvar a vida do seu filho. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Existe um demônio que foi feito na medida para a sua vida, para a minha vida. Um demônio que te persegue, que me persegue. Um demônio que sabe exatamente, e ele foi feito sob medida para destruir a sua vida, para destruir a minha vida. Escute isso. Ele analisou a sua infância, ele analisou o seu passado, e ele sabe onde dói em você, ele sabe onde dói em mim, porque foi ele que criou essas feridas. Então ele nos pega nesse tempo e atinge a gente exatamente onde dói mais. Quando estou entendendo essa palavra? O diabo sabe onde você foi ferido. Esse demônio, ele bater em você, ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe meu ponto fraco. E esse demônio vem para golpear a nossa vida mais uma vez, para jogar a gente no chão. A gente mal levanta, ele aplica outro golpe. Quando estou entendendo essa palavra, você está com a sua Bíblia aberta, é só voltar um pouquinho os seus olhos aí para o capítulo 50 de Gênesis, verso 24 e 25 diz: antes de morrer, José disse a seus irmãos: eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra.
levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, leve meus ossos daqui. Isso é que é fé, irmão. O homem está prestes a morrer e diz: meus ossos não vão ficar no Egito, porque eu vou entrar na terra prometida. Mas isso aqui é um outro sermão. Os israelitas nunca se esqueceram da palavra de José. Escute, essa palavra foi contada de geração para geração. Essa palavra está sendo dita que Deus iria visitar o povo de Israel para libertar aquele povo. E aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho para isso, quando eu olho para a Bíblia, Moisés tinha uma certeza: eu sou esse instrumento de Deus para libertar o povo. Eu sou o libertador. Moisés sonhou com isso. Quando Moisés chega na fase adulta, ele desce até o povo de Israel e ele pega um egípcio espancando um israelita. Moisés sabia quem ele era, irmão. Moisés sabia qual era a identidade dele. Quem sabe da sua identidade, não importa a roupa que está vestindo, não importa o ambiente que está, não importa a cultura que recebe. Quem sabe da sua identidade, irmão, continua firme, continua o mesmo. Moisés se vestia como egípcio, Moisés se pintava como egípcio, Moisés cortava o seu cabelo como egípcio, Moisés falava com a língua dos egípcios, mas Moisés tinha um coração de judeu, um coração de um libertador, aleluia. O Egito não corrompeu Moisés. Se você tão somente se lembrar todos os dias de quem você é, daquilo que Deus tem falado ao seu coração, sabe, o mundo não vai corromper você. Moisés cresce, vê um egípcio maltratar um dos seus irmãos. Moisés então resolve revidar. No coração dele queima: eu sou um libertador, eu sou um libertador, eu fui chamado por um propósito. Então Moisés ataca aquele egípcio e ele mata aquele egípcio. Alguma coisa deu errado. Ele queria apenas repreender, mas algo não funcionou. Moisés foi mais forte, ele matou o egípcio. E Moisés então fica desesperado. Escute o que eu estou te falando, irmão. Você precisa entender isso nessa noite, porque eu estou te explicando a palavra de Deus. Se Moisés quisesse simplesmente matar o egípcio, ele tinha como se proteger. Ele foi criado pela filha do faraó, ele tinha acesso ao palácio, ele poderia chegar: faraó, hoje eu me envolvi com uma briga e matei um homem. O faraó ia deixar isso numa boa. Mas quando o texto diz que Moisés escondeu o corpo do egípcio na areia, era que Moisés estava desesperado, porque Moisés não sabia como controlar aquela situação. Moisés estava nervoso, Moisés estava com medo, Moisés estava desesperado. Ele esconde o corpo. Um outro momento ele desce de novo, e agora ele vê dois hebreus brigando. E quando ele vê aqueles dois hebreus brigando, ele para e diz: não, gente, para com isso, vocês são irmãos, vocês não podem brigar. Nessa hora um hebreu olha para ele e diz assim: quem te levantou como juiz e chefe sobre nós? Você pensa que você vai me matar igual você matou aquele egípcio? Eu sei o que você fez, Moisés. Diz a Bíblia que naquele momento, capítulo 2 de Êxodo, Moisés teve medo e fugiu para o deserto desesperado. E a Bíblia diz que o faraó ficou sabendo disso no dia seguinte e procurou Moisés para matar Moisés. Ficou com ódio de Moisés, que Moisés tinha fugido, tinha escondido uma história. Por quê? Porque faraó descobriu que Moisés estava se levantando como libertador, porque faraó também sabia da profecia de José, que Deus viria visitar o seu povo e libertaria o seu povo e tiraria o seu povo do Egito. Agora Moisés vai para o deserto de Midian. O mundo de Moisés veio ao chão quando ele descobriu o mal dentro do coração dele de ter matado um homem. Tente imaginar comigo, irmão. Um homem que cresceu sendo ensinado que seria um libertador, que seria usado por Deus, que Deus tinha um propósito na vida dele, mas agora é um assassino. Moisés então, eu penso que enquanto Moisés deixava para trás o Egito, Moisés também deixou o sonho de ser o libertador do Egito, do Israel. Quando Moisés se distanciou do Egito, ele deixou para trás também o sonho de ser usado por Deus. Moisés desistiu do sonho de Deus para a sua vida. Ele esquece, ele abandona. Você precisa entender isso, irmão. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: o sonho ainda não acabou. O sonho ainda não acabou.
Será que você, irmão, pode abrir essa boca que Deus te deu e sacudir essa pessoa do seu lado? Eu não estou falando para você falar com ela, eu estou falando para você profetizar. Olhe nos olhos dessa pessoa e diz: Deus está te falando, meu irmão, que o sonho ainda não acabou. O sonho ainda não acabou. O sonho ainda não acabou. 40 anos, irmãos, fizeram Moisés esquecer da profecia que está sobre ele. 40 anos. Eu tenho 41 anos, irmão. 41 anos de história, muita coisa. Aqui está, irmão Arquimedes tem 80 já, irmão? 82? 88? Misericórdia. Meu Deus. Eu estou querendo fazer ele ficar novo, ele está querendo ficar mais velho. Agora imagina quanto de história tem esse homem. Por isso que quando você chega perto dele, irmão, ele começa a falar e não vai parar, irmão. São 88 anos de história, irmão. Você quer o quê, irmão? Então imagina Moisés, 40 anos, ele esquece da profecia. Talvez, irmão, Moisés tenha pensado durante esses 40 anos em voltar para o Egito e continuar a missão que Deus deu para ele. Mas Moisés para e diz: não, eu não vou voltar. Eu não posso ser usado por Deus. O sonho acabou. Eu destruí o plano de Deus na minha vida. Moisés diz: eu matei um homem. Eu não sou digno de ser usado por Deus. Tem sujeira na minha vida. Eu não sou uma pessoa direita. Eu faço um monte de coisa errada. Eu matei um homem. Eu não sou digno. Eu matei um homem. Moisés diz: eu matei um homem. Eu nunca mais vou voltar para o Egito. Irmãos, 40 anos se passaram e tudo que Moisés queria esquecer é que um dia houve um Egito na história dele. É que um dia houve um povo judeu, um povo hebreu na vida dele. Será que você consegue compreender isso nessa noite? Só que Moisés desistiu, mas Deus não. Moisés desistiu, mas Deus não. Futuca essa pessoa e fala: você não está entendendo. Você pode ter desistido, mas Deus não desistiu de você. Você pode ter desistido desse sonho, mas Deus não desistiu do sonho dele para a sua vida. E aí, irmão, foi nesse tempo que Deus chega para Moisés e diz assim: ei, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, um grande homem de Deus. Eu sou o Deus de Isaac, um homem também cheio de fé. Mas eu também sou o Deus de Jacó. Você não entendeu, irmão? Deus vai abrir teus olhos. Moisés, eu não sou o Deus apenas dos certinhos. Eu sou o Deus dos tortinhos também. Eu sou o Deus dos problemáticos. Eu sou o Deus daqueles que têm uma história complicada, aqueles que têm uma vida complicada, aqueles que têm uma mancha na sua história. Eu sou o Deus deles também. Tem Jacós aqui nessa noite que pode dizer: ele é o meu Deus, ele me salvou, ele me libertou, ele me ama. Deus está dizendo: eu não sou apenas o Deus do certinho. A vida toda você ficou pensando que igreja é lugar de gente certinha, né? Por isso você não tomou a ceia dessa noite, né? Por isso você não participou da ceia. Deus veio aqui nessa noite para mudar esse conceito na tua cabeça, em nome de Jesus. Deus está dizendo: eu sou o Deus dos complicados, eu sou o Deus dos manchados, eu sou o Deus dos erradinhos, eu sou o Deus dos tortinhos. Aleluia! Deus não é Deus só para os certinhos. Deus é Deus de gente problemática. Deus é Deus de gente manchada na sua história. Deus é Deus dos menininhos e das menininhas tortas. A gente não canta o menininho torto. Deus é Deus deles também. Cutuca teu vizinho e diz para ele: você não está entendendo, irmão? Deus é Deus de Jacó. Deus é o seu Deus também, irmão. Deus é o seu Deus também. Deus é Deus da sua vida. Está com vontade de glorificar? Está com vontade de chorar, irmão? Faça. A partir de então, desde o domingo passado, eu tenho dito para você, irmão: culto é lugar de você ter encontro com a presença de Deus. Você não veio aqui para assistir. Assistir, você vai para casa, liga a sua TV em casa, irmão. Aqui você interage, aqui você entra na atmosfera. Aqui você deixa queimar. Aqui você proclama o nome de Deus, glorifica. Aqui você exalta. Aqui você, sabe, expõe tudo que está aí dentro, meu irmão.
Deus é o Deus de Jacó, Ele é o seu Deus também. Mas Deus, não tem jeito, Senhor, eu não sou digno. Você diz: Deus, eu manchei a minha vida, eu matei um homem, disse Moisés. E Deus está dizendo essa noite: o sonho não acabou, Moisés. O sonho não acabou. Eu sou o Deus dos certinhos, eu sou o Deus dos tortinhos também. Talvez você olhe para você e diz: eu estou tortinho, pastor, eu sou uma pessoa complicada. Ih, já tive ovelha que me fala isso. Então deixa eu te falar, aqui está o seu Deus, na palavra e poder tem o seu Deus. Essa igreja é uma igreja para Deus, é uma igreja onde Deus é o Deus dos tortinhos também. Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão, para te dizer uma coisa. E se você só ouvisse isso, já me dou por satisfeito, posso ir embora para casa, entendo que já cumpri a missão de Deus aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa para você: Deus quer te usar, mesmo que tenha uma mancha na sua história. Deus quer te usar, Vinícius, mesmo que tenha uma mancha na sua história, meu irmão. Deus quer te usar, mesmo que tenha um aborto na sua história. Deus quer te usar, mesmo que você tenha casado grávida. Deus quer te usar, mesmo que você tenha adulterado. Deus quer te usar, mesmo que esse mundo tenha jogado você fora, como se fosse uma coisa e não uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa: manchas na sua história não impedem o agir de Deus na sua vida, irmão. Manchas na sua história não impedem que Deus te use. O que impede que Deus te use é a forma como você lida com as manchas. Não tem jeito, não tem jeito. Essa mancha não sai. Então pare de olhar para ela e olhe para aquele que tem poder de limpar essa mancha na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não são as coisas que acontecem ao seu redor que têm o poder de impedir seus sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida. Não são as coisas que acontecem ao seu redor, que acontecem na sua vida. Não são as coisas que acontecem, mas é o que acontece dentro de você. Diante de Moisés aconteceu algo. Moisés diz: não posso, não é para mim. Deus é o Deus dos certinhos. E Deus chega para ele: não, eu sou o Deus de Jacó também. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não há mancha que resista ao sangue de Cristo. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. 1 João 1,7. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não está entendendo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando é todo pecado, não importa o tamanho do pecado, não importa a dimensão do pecado, não importa o tempo do pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Joga a sua mão para cima, adora a Deus. Quando a Bíblia diz todo pecado, é todo pecado. Mas pastor, o sangue de Jesus pode me purificar disso? Pode. Não, pastor, eu preciso te contar o meu pecado. Não precisa. Não precisa, porque a minha Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não, pastor, deixa eu te contar para ver se você acha que pode. Pode, não precisa nem me contar, que eu já estou dizendo que pode. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmão, o que você está esperando para adorar a Deus? Porque Deus está te fazendo lembrar de pecados que você cometeu lá atrás, coisas terríveis que você fez. E aí você pode olhar para o céu e dizer: o Senhor me perdoa, o Senhor me ama, o teu sangue me purifica, o teu sangue é sobre mim. Aleluia! Irmão, será que você aceitaria ser pastoreado por um pastor que matou um homem? Será que você aceitaria um pastor na sua igreja com esse currículo? Um homem que matou um outro homem e escondeu na areia? Será que um homem que matou outro homem poderia ser usado por Deus? Sim, pode. Sim, pode. Porque Moisés foi usado por Deus. Aleluia. Será, irmão, que um homem que só causou problema para a igreja, um homem que só perseguiu o pastor,
um homem que invadia as casas para poder ir lá e bagunçar com as células. Será que esse homem que estava zombando do evangelho, esse homem pode ser usado por Deus? Sim, porque Paulo foi. Irmão, será que Deus poderia usar alguém, olhe para mim, que vendeu o seu próprio corpo? Sim, porque Raabe foi. Raabe era uma prostituta lá em Jericó, mas quando ela encontrou os homens de Deus, ela mudou de vida, e Deus a usou poderosamente, irmão. Agora olhe para Davi. Deus está falando, irmão. Olhe para Davi. O profeta está na casa do pai de Davi, Jessé. Tem uma mesa, é de manhã cedo. Jessé chama seus filhos e diz: olha, o profeta Samuel está vindo aqui em casa hoje. Já mandou um recado. Já preparei aqui uma mesa de banquete para eles. Davi esfrega as mãos. Nunca tinha visto tanta comida como aquela. Parecia o pastor Rodrigo em época de Natal. Lá na casa do meu pai e minha mãe, a gente passava fome, montando necessidade. Mas quando chegava o Natal, papai sempre arrumava um garrafão de vinho. Mamãe fazia uns bolinhos de aipim com bacalhau. Que saudade daqueles bolinhos. Mãe fazia aqueles bolinhos de aipim com bacalhau, botava em cima da mesa. Aqueles pastéis que eu e meu irmão ajudavam a mamãe com garfo a fechar o pastel. Quem já fechou aqui pastel com garfo? Então você sabe o que eu estou falando. E botava a carne moída dentro. E eu esfregava a mãozinha e dizia assim: não vejo a hora de traçar esse pastel. Porque papai chamava os vizinhos para tomar um copinho de vinho com ele, para celebrar o Natal, para ter comunhão. E aí chegava a hora do pastel, irmão. Eu não via a hora. Hoje eu vou comer pastel. Uau, quando chegava aquela massa de pastel, papai comprava mais barata porque não tinha muito dinheiro. E aquela que quando puxava uma vinha 10 junto. E aí quando abria, partia o pastel, perdia mais do que aproveitava. Mas mesmo assim mamãe emendava o bico. E aí ela passava o dedo na água, no copinho, esfregava assim e colava o pedacinho do pastel e fechava. E quando fritava, ficava lá: é hoje, bolinho de aipim. E não era bacalhau, irmão. Pobre não come bacalhau. Pobre come qualquer peixe salgado que a gente diz que é bacalhau. Davi esfregou as mãozinhas e falou: opa, hoje eu vou comer um monte de coisa. Jessé olha para Davi e fala assim: Davi, você vai para o campo trabalhar, porque você não merece estar aqui. O profeta vem procurar um novo rei. Você não é nenhum desse tipo para ser um novo rei. Vai trabalhar. Eu imagino os irmãos de Davi indo na cabeça de Davi e dar um pedala, Robinho. Vai! E ele zombando: vai, seu besta. E ele sai pela porta. O profeta Samuel chega. Entra. Está lá Jessé, o recebe com honra. Mesa de banquete pronta. Samuel diz: primeiro o serviço, primeira missão, depois a comida. Ele olha para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e diz: é esse aí, esse é o novo rei, é esse aí. Deus fala com ele: Samuel, não atente para a formosura dele, nem para a sua estatura. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, não é ele. Samuel então murcha e diz: não é esse. Vem o segundo filho, Samar. Samuel olha e diz: também não é esse. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E Samuel diz: não são nenhum desses. Eu imagino que naquela hora Samuel começa a orar a Deus, fala: Deus, eu errei a casa. O Senhor falou Jessé, será que eu entendi errado? Será que era José? E Deus fala: não, filho, estão te escondendo alguma coisa. Samuel entende. Ele olha para Jessé e fala: Jessé, você não tem mais filho, não? Jessé diz: tem um pequeno aí. E cadê ele? Está no campo cuidando de ovelha. Então é o seguinte: ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Você não está entendendo? Presta atenção. Deus é o Deus que tem uma paixão pelos excluídos. Deus pega os excluídos e coloca numa posição de honra. Deus não mudou, Deus não mudou. Ele pega os excluídos e coloca na posição de honra. Davi foi excluído daquela mesa, mas Deus pegou e falou: o honrado vai ser Davi. Ninguém come enquanto Davi não chegar. Ei! Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você se vê excluído, não te convidam para ocasiões especiais.
É bem possível que alguém suporte a tua presença. É bem possível que alguém te aguente, mas não goste de você. É bem possível que alguém faça questão de te excluir. É bem possível, irmão, que as pessoas te excluam. Mas deixa eu te adiantar uma coisa. Geralmente as pessoas te excluem porque não entendem o potencial que você tem, porque você não é compreendido. Eu já fui excluído muitas vezes, irmão, muitas vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Einstein foi excluído. Thomas Alva Edison foi excluído. Ele não podia estudar, foi ensinado em casa. Moisés foi excluído. Davi foi excluído. Jesus foi excluído. Os fariseus religiosos não o queriam. Eles o excluíram porque não entendiam o potencial dele. Você está entendendo isso, irmão? Não chore quando você não for aceito em um lugar. Não chore, há muita gente que não entende o seu potencial. Por isso que você tem sido excluído. Mas eu quero profetizar nessa noite. Se você é inteligente, você abre a sua mão. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai reverter as situações que estão contrárias a você. Escute uma coisa, irmão. E do último lugar que você foi colocado, Deus vai te levar para o primeiro. Deus vai te levar para o primeiro. Receba. Receba isso. Deus vai te colocar no lugar de honra. Imagina Davi chegando em casa, irmão. Imagina os irmãos de Davi que deram peteleco nele, olhando para ele. Samuel nem pisca. Samuel pega o chifre de azeite e tá na cabeça de Davi e diz: aqui está o rei. Imagina os irmãos. Ninguém entende nada. Porque Deus não mudou, irmão. Porque Deus escolhe as coisas moucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus não mudou. Deus levanta aquele que não é para fazer dele um grande homem, uma grande mulher. Aleluia! Deus não mudou. Deus tem uma forte atração pelos excluídos. Então deixa eu te falar uma coisa. Para de choramingar. Eu sou excluído. Deus tem uma paixão por você. Você pode dar uma glória a Deus? Irmão, será que Deus poderia usar alguém sem capacitação? Claro. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aleluia. Aleluia. Deus não está olhando para o teu currículo para poder te usar, meu irmão. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para o teu coração. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Seu coração é dele, então Ele tem algo com você. Ei! Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Na genealogia de Jesus, irmão, tem uma prostituta lá, você sabia disso? Está lá no registro. Já pensou, irmão? Tem família que exclui sobrenome, porque aquela pessoa com aquele sobrenome manchou a história da família. Tem gente que exclui pessoas de festa da família. Não, essa pessoa é muito complicada, vai chegar na festa aqui, ela usa um decote, ela usa roupas justas. Não chama fulano, não. Pelo amor de Deus, chama todo mundo, mas deixa que a mulher de fora. Ela é muito complicada. Quando ela chega, ela bagunça tudo, fala demais, atrapalha tudo. Não chama não, não chama não, chama não. Olhe para mim, você precisa aprender com Jesus. Jesus deixou uma prostituta lá nos dias dele. Raabe, a meretriz. Raabe, a prostituta, Raabe de Jericó. Na genealogia de Jesus também tem uma amaldiçoada. Sabia disso? Ruth de Moabe. Ruth era moabita. Sabe quem deu origem à família de Ruth, aos moabitas? Foi quando Ló, bêbado, numa caverna, tem relação sexual com a própria filha, praticando um incesto. Foi daí que nasceu Moabe. Ruth era descendente de Moabe, amaldiçoada. Deus falou que o povo de Moabe era um povo amaldiçoado. Mas Ruth entrou na genealogia de Jesus, amém ou não amém? Eli tinha 2 filhos, irmãos, sacerdotes, que estavam desonrando a Deus. Mas uma mulher chamada Ana se ajoelhou aos pés do Senhor e começou a chorar, pediu um filho. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Samuel não era levita, e somente os levitas podiam ser sacerdotes. Mas quando Deus olha para Samuel, Deus fala assim: eu honrarei aqueles que me honram, e os que me tratam com desprezo serão desprezados. Longe de mim
estabelecer aqueles que não me honram. Você está entendendo isso, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Igreja do Senhor, a fila anda. A fila anda. Não pense em você que a posição que você ocupa hoje no reino, a função que você executa na casa de Deus, não pense você a nível de se orgulhar, achar que está por cima, porque a hora que o seu coração começar a desonrar a Deus, começar a desonrar a sua liderança, Deus tira você e coloca outro. E coloca justamente alguém que você fala assim, mas logo ele, essa pessoa aí, como isso? Quantos estão entendendo essa palavra? E por que Deus faz isso? Porque Ele não desistiu de você. Balança essa pessoa e diga, Deus não desistiu de você. Deus continua o mesmo, irmão, Deus não mudou. Em Gênesis 3:9, Deus vai atrás do homem que se perdeu, atrás de Adão, e Ele diz para Adão, Adão, onde é que você está? Deus vai até Moisés e diz, Moisés, onde é que você está? Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não pense em desistir agora. Você sabe quantas escolhas foram feitas desde que o universo foi criado para que você nascesse? Já parou para pensar nisso? Nunca mais em todo esse mundo, nem antes, nem agora, nem depois, vai existir alguém igual a você. Tinha que ser aquela noite que o teu pai se deitou com a sua mãe. Tinha que ser naquela noite. E no meio daquela multidão de óvulos e de espermatozoides, o espermatozoide tinha que acertar o óvulo certo para que você nascesse com as características que você tem, para que eu nascesse com as características que eu tenho. Você é único. Foram muitas escolhas até você nascer. E por que você vai desistir? Deus ama você. Deus ama você. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Talvez nesse momento você precise ser carregado. Não permita que o seu orgulho te impeça de ser carregado. Escuta o que eu te falo. Mefibosete era aleijado das duas pernas, morava em Lodebar. Você já ouviu pregar sobre isso? Se você não ouviu, corra para o YouTube e vê lá a restauração da realeza. Ou então deixe Lodebar para trás. Está com esses dois nomes lá. Mefibosete está em casa, em Lodebar. Davi manda uma carruagem real até Lodebar. A carruagem chega, Mefibosete se arrastando. Os homens descem da carruagem, chegam até Mefibosete e diz, o rei Davi mandou te buscar. Ele diz, será que eu fiz alguma coisa errada? Ele diz, não, o rei quer te ver. Como é que Mefibosete ia subir na carruagem? Ele era aleijado dos pés. Então o homem desce, pega Mefibosete no colo e o leva para a carruagem. Não deixe que o teu orgulho te impeça de ser carregado, irmão. Talvez nesse momento você precise ser carregado por alguém. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem o poder de usar nossas fraquezas, Deus tem o poder de usar nossos defeitos. Não permita. Balança essa pessoa do seu lado, diga para ela, não permita que o seu passado destrua o presente que Deus tem para você. Para de ficar olhando para trás. Talvez daqui um domingo, 2 domingos, vou pregar um sermão. Esqueça o que se foi e guarda o que você tem hoje. Se prepare para esse dia, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não tem como usar você com poder enquanto você ainda estiver agarrado a quem você era. Deus não tem, vou repetir para você entender. Deus não tem como usar a sua vida com poder enquanto você ficar agarrado a quem você era, enquanto você ficar agarrado aos erros que você fez no passado. É isso que tem impedido você de assumir uma liderança na igreja. É isso que tem impedido você de servir, porque você olha para o teu passado, você olha para quem você era e diz, eu não posso, eu não posso. Moisés estava olhando para trás, Deus está falando, ei Moisés, eu sou o Deus de Jacó também, Moisés. Deus está operando na sua vida, irmão. Talvez você diga, pastor, mas eu estou sozinho, eu fui deixado de lado, eu estou esquecido, pastor, eu estou que nem Moisés, 40 anos, ninguém lembra de mim, eu estou sozinho. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está sozinho, você está no lugar certo. Como assim, pastor? Obrigado por perguntar, eu respondo. Nenhuma cirurgia, irmão, acontece com visita dentro da sala cirúrgica. Dentro de um centro cirúrgico só entra o médico, os instrumentistas, os auxiliares e você. E mais ninguém. Sua família fica lá fora. Você está sozinho é porque Deus está fazendo a cirurgia na tua vida. É porque Deus está operando em você. Se tem alguém que Deus está operando, deixa eu te falar uma coisa. Fique tranquilo, você está na mão certa. Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos.
Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer uma cirurgia em você. Ele está pegando você aí na sua cadeira, porque nessa cirurgia Deus está com você aberto, a sua história, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E sabe qual é a cirurgia de Deus na tua vida? Deus está agora fazendo com que você enfrente o seu passado para poder salvar o teu futuro. Eu não queria ter vindo esse culto, eu estou querendo chorar. E como é que eu vou chorar com esse irmão aqui do meu lado? Vira o rosto dele para lá e chora, irmão. Deus está levando você a enfrentar seu passado, irmão, para poder salvar o seu futuro. Eu preciso repetir algo para você nessa noite. Para Deus, você é maior do que a opinião dos outros. Para Deus, você é maior do que a opinião do diabo. E para Deus, você é maior do que a sua própria opinião. Nunca subestime o poder de Deus, irmão, para mudar uma vida. Talvez quem olhasse para o Mazinho, quem olhasse para o Vinícius e tantos outros que estão aqui diria: esses daí, não, Eduardo, conheço, não tem jeito não ali, ó, vida toda, ó, conheço. Badeco, não tem mais jeito não, tem não. Nunca subestime o poder de Deus para mudar uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja você mesmo. Deus mudou a vida de um assassino como Moisés. Deus mudou a vida de um covarde como Pedro. Deus mudou a vida de um nervosinho como João. Deus mudou a vida de um incrédulo como Tomé. Deus mudou a vida de um pecador como eu. E Deus muda a sua vida também. A Bíblia fala de Deus. E a Bíblia diz que Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo de você o seguinte: Deus chama os anjos do lado dele. Escute isso. Deus chama os anjos do lado dele. Diz assim: está vendo Cleuto? Os anjos dizem: Cleuto não, pastor, oh Deus, não. Está vendo Elzo? Não, Elzo não. Os anjos dizem. Deus fala assim: fica quieto. Deus fala com os anjos: quando eu terminar a minha obra na vida daquele ali, você vai ver o que ele vai ser, ó, poderoso. Deus chama a existência as coisas que não existem. Ele está chamando você um grande homem de Deus. Ele está chamando você uma grande mulher de Deus. Quando Deus olhou para Moisés, Deus falou: ei Moisés, você é um libertador. O sonho ainda não acabou. Deus está dizendo para você nessa noite: quando eu terminar a minha obra na sua vida, você vai ser alguém de quem você vai se orgulhar. Pastor, não tem orgulho de mim. Eu sei. Deus não terminou a obra. Deus não terminou a obra, Vitor. Calma. Ele está trabalhando. Mas quando Ele terminar, irmão, você vai ser alguém de quem você vai se orgulhar. Vai dizer: uau. Vai se olhar no espelho e vai dizer: uau. Essa é uma noite que Deus está vindo ao seu encontro, irmão, para restaurar seus sonhos. Os sonhos que você já tinha desistido. Deus começa a falar com Moisés. Deus começa a fazer ardida no coração de Moisés. Moisés continua recusando. Não, Deus, Senhor, eu vou lá e vou dizer que eu fui em nome de quem? Ele diz: eu sou. Mas Senhor, eles não vão acreditar em mim, então vão fazer milagre. Joga a vara no chão, Moisés, virou cobra. Pega no rabo, virou vara. Moisés, enfia a tua mão no peito, ficou leprosa. Enfia de novo, ficou sã. Mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Não, Moisés, pega um pouco de água do rio Nilo, vai transformar em sangue. Mas Senhor, eu não sei falar. Moisés, quem é que fez a boca do homem? Moisés, fui eu. Mas Senhor, eu sou gago, Senhor. Moisés, eu fiz a boca do homem. Moisés, eu fiz o mudo. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus da sua vida. Eu posso te usar, gago ou não. O final da história você já conhece. Moisés entende que o sonho ainda não tinha acabado. Moisés vai para o Egito. Moisés enfrenta os seus medos. Moisés enfrenta Faraó.
Moisés enfrenta aqueles que perguntaram: quem te levantou como chefe e juiz sobre nós? Moisés guia o povo pelo deserto. Moisés leva o povo até a entrada da terra prometida. Moisés cumpriu o sonho de Deus para a vida dele. E eu estou aqui para te dizer nessa noite que Deus vai te levantar, e Deus vai cumprir o sonho de Deus na sua vida, e você vai cumprir o sonho de Deus na sua vida. Talvez você desistiu de um sonho, o sonho de um casamento abençoado, o sonho de uma família feliz, talvez a conversão de um familiar, talvez um filho liberto, talvez uma faculdade, talvez, sabe, um negócio, talvez um ministério, talvez um chamado. Seja qual for o sonho, Deus está dizendo para você nessa noite: o sonho não acabou. Eu não acabei. Eu quero encerrar então essa palavra dizendo para você que Moisés não queria sair do deserto. Alguém que está 40 anos no lugar, irmão, não quer mudar de lá. Como estou entendendo isso? Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. Moisés não queria sair daquele lugar com cheiro de esterco de ovelha. Assim como Jesus veio, e eu também não queria sair do meu lugar de pecado, nem você queria sair do seu lugar de pecado. Quantas vezes você veio a culto resistindo à palavra pregada? Quantas vezes você sabia de batismo e deixava o batismo passar? Quantas vezes Deus chamava você: filho, vai lá, restaura a tua comunhão com a igreja, restaura a tua comunhão com os teus pastores, restaura a tua comunhão com a tua liderança, e você continua recusando. Eu sei, irmão, mano, porque eu sou um. A gente não gosta de sair dos lugares. Deus sabe que você também não quer sair da sua depressão. Não, pastor, eu quero. Mentira. Na maioria das vezes as pessoas chegam na tua casa e dizem: eu estou depressivo, ora por mim, eu estou sofrendo. É alguém que está dizendo: eu não quero sair da minha depressão, eu não quero sair da minha crise emocional, eu não quero sair do meu medo. Deus está ouvindo você gritar: me deixa aqui, Senhor, me deixa aqui. Quando Deus veio até mim, irmão, eu já contei isso aqui algumas vezes. Deus me chamou para ser pastor. Eu falei: Deus, o senhor ligou para o número errado. Deve ser outro DDD. Não sou eu, cara. Olha para mim, Senhor. Olha a minha história. Eu dizia para Deus: irmão, isso aqui é mais pura verdade. Deus, eu sou burro. Eu não sou inteligente igual os meus amigos. Eu não sou capaz igual fulano de tal. Eu ficava me comparando com os outros. Eu não, Senhor, eu não tenho sangue azul. Meu pai, alcoólatra. Minha mãe não tem conhecimento do Senhor, não sabe ler. Meu irmão não quer saber nada do Senhor. Agora, eu, pastor, não, Senhor, o Senhor errou o endereço. O e-mail veio para a caixa de e-mail errado. Manda para outro, Senhor. Mas Deus continuou dizendo para mim: ei, filho, eu sou o Deus de Jacó. Deus está te revelando nessa noite: eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus para você que olha para você e diz: eu sou um Jacó. Deus está dizendo: eu sou o seu Deus. Eu sei que você não quer sair do lugar que você está, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tirou Moisés daquele lugar e reconduziu Moisés para o sonho de Deus na vida dele. Deus também tirou muitos aqui do lugar do pecado, da sujeira que viviam, e levou você para uma nova vida. Quantos podem dizer amém? E Deus pode fazer isso com você que está aqui nessa noite. Nessa noite Deus quer tirar você do lugar que você não quer sair, da sua zona de conforto. Deixa eu aqui. Eu já me machuquei. Moisés dizia para Deus: eu já me machuquei, Deus. Eu tentei libertar o povo falou que: cadê sua credencial? Senhor, eu já servi na igreja, já me feri te servindo. Deixa eu aqui, Senhor. E Deus está dizendo para você: ei, o sonho ainda não acabou. Eu sou o Deus de Jacó. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque eu vou restaurar o sonho na sua vida. Ah, você não entendeu. Se você tivesse entendido essa palavra, você não estaria com seus pés calçados agora. Se você quer que Deus restaure o sonho na sua vida, você não estaria com seus pés calçados agora. Você não estaria nem aí nesse lugar. Você teria corrido para cá e dizer: Deus, restaura meus sonhos,
restaura meus sonhos. Senhor, eu tiro as sandálias dos meus pés, restaura os meus sonhos, restaura os meus sonhos, restaura teus sonhos na minha vida, restaura teus projetos na minha vida, restaura, Senhor, o teu querer na minha vida. Faz a tua obra, faz a tua vontade, Senhor. Eu abro mão, Senhor, desse lugar, eu abro mão do medo, eu abro mão da depressão, eu abro mão desse pecado. Eu não vou continuar desse jeito, eu não vou continuar. O Senhor é meu Deus, o Senhor me trouxe aqui. Ó Senhor, tire as sandálias dos seus pés, porque Deus está dizendo: eu estou te enviando de volta para os sonhos que eu tenho para você. Pastor, não deu certo, eu tentei. Moisés também tentou, mas agora é diferente. A sarça está queimando na sua vida, a sarça está ardendo diante dos seus olhos. A sarça, irmão, está diante de você agora.